Olá pessoal, muitos de vocês já devem estar sabendo que há 2 dias atrás o Senado aprovou a Lei Menino Bernardo, que na realidade é a Lei da Palmada com outro nome. Eu sei que muitas pessoas já se manifestaram sobre esse tema aqui na internet, mas geralmente essas manifestações são muito pessoais, ou seja, coisas do tipo, eu sou contra a Lei da Palmada porque quando eu era pequeno levei muita palmada e nem por isso eu fiquei com problemas. Ou então, eu sou a favor da Lei da Palmada, porque quando eu era pequeno levei muita palmada e até hoje sofro em decorrência disso. Mas quando a gente está falando de uma consequência, de um estímulo, que nesse caso é a palmada, para a forma como o indivíduo irá pensar, sentir e se comportar no futuro, devemos olhar para as evidências da psicologia, porque os trabalhos acadêmicos controlam as variáveis e geram resultados com relevância estatística. Quer dizer, quase sempre. Digo isso porque eu vou fundamentar esse vídeo em apenas um artigo, mas diga-se de passagem, é um baita de um artigo, que foi publicado ano passado na Clinical Psychology Review, que é uma revista com um alto fator de impacto, e que foi escrito pelo saudoso Christopher Ferguson. Você sabe quem é Christopher Ferguson? Provavelmente você não está associando o nome à pessoa, mas eu comentei muito sobre ele alguns meses atrás, quando fiz aquele vídeo desbancando a ideia de que videogames violentos geram comportamentos violentos nas pessoas. Aliás, eu vou até colocar o link desse vídeo aqui em algum lugar na tela, caso alguém queira assistir de novo, ou que ainda não assistiu, queira assistir pela primeira vez. O professor Ferguson é um tipo de inimigo dos enviesados. Ou seja, além de conduzir pesquisas próprias, ele também às vezes se dedica a reanalisar os dados coletados por outros pesquisadores para concluir se eles realmente estão analisando corretamente aquelas informações. E daí ele vai desbancando vários argumentos enviesados, como o de que videogames violentos geram comportamentos violentos nas pessoas. Bom, basicamente ele fez uma meta-análise, contemplando vários estudos longitudinais já publicados sobre a relação entre a palmada e a punição corporal e transtornos mentais, problemas de comportamento ou déficits cognitivos nas crianças. O que ele encontrou? Bom, antes de tudo é preciso fazer alguns esclarecimentos fundamentais aqui. Todo mundo sabe o que é uma palmada, né? E punição corporal? Você sabe o que é? Afinal, qual a diferença entre punição corporal e a palmada? E qual a diferença entre essas duas coisas e o espancamento? Agora as coisas começaram a complicar, né? Então, suponha que alguém batesse em sua porta agora mesmo, com um questionário para você responder. E uma das perguntas fosse: com que frequência você pune corporalmente o seu filho? Você ia responder o quê? Ou com que frequência você dá uma palmada no seu filho? Novamente, qual seria a sua resposta? Bom, agora você já deve ter entendido porque que antes de tudo é preciso primeiro conceituar esses termos, ainda que eles sejam triviais. Então vamos lá. Palmada pode ser definida como uma batida de intensidade leve ou moderada, com a palma da mão aberta nas nádegas ou nas extremidades de uma criança. Punição corporal pode ser entendida como uma agressão um pouco mais grave, envolvendo, por exemplo, tapas no rosto, ou bater com algum objeto, como uma vara, um cinto, um chinelo, ou empurrar a criança. Já o espancamento pode ser definido como uma agressão grave e que envolve lacerações pelo corpo, hematomas e, em casos mais extremos, até a quebra de um membro. Então, agora, depois dessa conceituação, suponha que o pesquisador vá à sua casa, palmada ou pune corporalmente o seu filho. Ou mesmo quantas vezes você já levou uma palmada ou foi punido corporalmente pelos seus pais. Provavelmente agora você terá melhores condições de responder a essas perguntas, não é mesmo? Então, aí que está o detalhe. A grande maioria dos estudos não faz essa conceituação antes da pesquisa. Isso significa que a diferença entre palmada, punição corporal e espancamento passa para o campo do 100% subjetivo do respondente. Ou seja, ele vai responder aquela questão com base no que ele acha que é uma palmada, uma punição corporal ou um espancamento.
E no fim das contas, esse tipo de estudo acaba gerando resultados que não necessariamente dizem respeito à realidade objetiva. Bom, além desses problemas metodológicos, existe uma outra limitação na literatura sobre esse tema, porque ainda são poucos os estudos longitudinais, analisando de fato a influência dessas formas de punição para o comportamento futuro dos indivíduos. E esse tipo de estudo realmente é muito importante, até para defender uma possível relação de causalidade entre esses fatores. Ou seja, para dizer coisas do tipo, fulano tem problemas de conduta, mas é porque ele levou muita palmada dos pais na infância. Ciclano é muito obediente, porque quando era pequeno, sempre que desobedecia, tinha que ir conversar com o chinelo. Porém, apesar de ser menos do que o desejado, existem sim estudos longitudinais sobre esse tema e o professor Ferguson os reanalisou. E o resultado dessa análise foi surpreendente. Ele descobriu que o efeito tanto da palmada quanto da punição corporal para o desenvolvimento de transtornos mentais, problemas de conduta ou déficit cognitivo na criança foi pequeno ou trivial, principalmente para a palmada. Isso porque a punição corporal parece se relacionar um pouco mais significativamente com problemas futuros, mas ainda assim é um efeito pequeno e que pode ser considerado como uma confusão entre o termo punição corporal e espancamento. Bom, isso significa que no fim das contas a palmada não causa tanto dano assim, como os ativistas dessa lei querem acreditar e divulgar. Porém, até em virtude das várias limitações que eu apresentei aqui, metodológicas e até da própria escassez de estudos, é mais ou menos assim. Tem muitos estudos, mas poucos de qualidade. A verdade é que nós ainda não sabemos muita coisa sobre o tema. Isso significa que novas pesquisas de qualidade ainda precisam ser desenvolvidas para que a gente possa tirar uma conclusão mais consistente desses dados. No entanto, vale ressaltar que essa incerteza recai inclusive sobre aqueles indivíduos que defendem que a palmada causa um dano irreparável às crianças e que por isso ela deveria ser proibida por força de lei. Para concluir esse vídeo, eu quero propor uma reflexão com base numa experiência pessoal. Não é sobre as palmadas que eu levei na infância, mas sobre uma professora que eu tive nos tempos de graduação. Para quem um dia uma colega perguntou: professora, você acha que a palmada prejudica o desenvolvimento da criança? Ela parou um pouco e daí acabou respondendo mais ou menos o seguinte: olha, eu acho que não, mas sempre que algum pai ou alguma mãe me pergunta isso, eu digo que sim, porque eu sei para mim o limite da palmada que eu vou dar nos meus filhos, mas não tenho certeza se eles sabem. E ao dizer que a palmada não causa nenhum dano, eu posso estar justificando uma prática abusiva que eles vêm praticando com os filhos deles. Claro, não foi necessariamente assim que ela respondeu, né? Mas foi basicamente isso. Eu reconheço que entendi a lógica da minha professora. Faz mesmo sentido ter cautela na hora de abordar determinados temas diante de um público que não necessariamente está familiarizado com a psicologia. Mas eu aposto muito mais na conscientização da população através do livre acesso às reais informações, acreditando que todos são inteligentes o suficiente para compreender os conceitos e não confundir nariz de porco com tomada, do que na conscientização pela ignorância, na qual se negligencia uma informação por medo das pessoas serem intelectualmente limitadas para compreender. Mas eu posso estar errado, né? O que vocês acham? É melhor negligenciar ou informar de fato as pessoas? Bom, então você vai me perguntar: Thales, a palmada prejudica o desenvolvimento da criança? Eu vou responder aqui com base no conhecimento que a gente tem hoje, pode-se concluir que não afeta quase nada. Daí você faz outra pergunta: tá, então a palmada é um bom método para educar as crianças? E eu vou responder que, apesar de a palmada e a punição física não produzirem consequências negativas graves às crianças, elas também não geram nenhum benefício que justifique sua prática. Há outras formas muito mais eficientes, baseadas em evidência, para educar uma criança. Mas isso eu não vou abordar aqui. Até porque existe um texto muito bem escrito e muito bem fundamentado
do professor Vitor Haas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link para o texto dele e eu peço que vocês leiam e divulguem, porque é realmente um texto muito rico e uma argumentação muito bem fundamentada. E lá você vai conhecer algumas formas alternativas e muito mais eficazes que a punição para educar bem uma criança. Ah, e lembrando que o espancamento sim, destrói a vida de uma criança e de um adulto também. Então se você sabe de algum caso de espancamento, denuncie. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a enxergar esse tema de uma maneira mais ampla. Quero esclarecer que ele não teve o objetivo de ir contra nem a favor da Lei Menino Bernardo. Até porque eu não sou advogado. Meu objetivo aqui foi desmistificar algumas visões precipitadas, extrapoladas, que eventualmente ganham voz na mídia e que acabam provocando um grande pânico moral quando o assunto é palmada. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!